Olá, pessoal! Olá a todos! Aqui de volta na nossa reprogramação de 21 dias, onde este mês o tema que foi enviado aqui pra gente foi trabalhar os vínculos maternos, né? Tua relação com a tua mãe e como isso influencia aí nos teus passos, tá bom? Mas antes disso, não é muito bem-vindos todos que estão chegando agora. A reprogramação começou dia 1º e para quem está chegando agora, vai continuar aqui fazendo com a gente a partir de hoje, tá? Pode iniciar a partir de hoje. E quando nós terminarmos no dia 21 de outubro, aí você repõe o dia 1º e o dia 2, ok? E é importante saber que você não pode interromper, tá? Tem que ter um compromisso aí. Então, se você entrou nessa, tem que ir até o fim. Não pode interromper de jeito nenhum. Não pode esquecer, nem ficar com preguiça, porque isso daí é um comprometimento de você para com você, não é? Então, se você está participando, entrou no grupo, chegou no grupo por algum motivo, de alguma forma, isso quer dizer que você magnetizou o trabalho até você. E se você magnetizou, é porque você já está preparado para entrar nessa cura. Ou ter um novo olhar, porque às vezes as pessoas comentam, não é? E elas falam, mas eu não tenho questão com a minha mãe, não tenho questão com meu pai, tá tudo bem. Mas, assim, bom, bem no fundo, a gente já ouviu falar daquela criança interior? Já ouviu falar, né? A gente já foi um tema de reprogramação aqui. E em breve vai retornar esse tema também. E sempre tem algo ali que é sempre bom ter esse olhar. E fora as pessoas que comentam, né, que realmente tem bastante questão com relação pai, mãe ou a figura feminina, né, e a figura masculina. Então, se você foi magnetizado até aqui, está ouvindo agora esse áudio, quer dizer que você tem a ver com esse trabalho e que sim, vale super a pena você ter um novo olhar e você ser a contribuição dentro da tua família e dentro de toda a sua linhagem ancestral, porque sempre vem uma pessoa que vem representando a família e que vem nessa incumbência, né, de ser a pessoa que vai curar e vai transformar aí todo esse seu campo morfogenético. E também uma contribuição para outras pessoas, porque eu sempre gosto de aprender, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre o conhecimento, sobre os estudos. Eu gosto demais de estar sempre observando para poder compartilhar e contribuir com o maior número de pessoas possível. Isso não significa dizer que aqui nós estamos falando da verdade absoluta, não é? Então, não existe uma verdade, mas sim verdades e vários são os caminhos. Os caminhos levam num único ponto, não é? Que é a sua transcendência e esse único ponto que nós chamamos de... Você pode chamar do que você quiser, tá? Criação, Deus, campo quântico, mas não tem saída. Todos nós nos direcionamos para este local, que é um local de transcendência. E então eu gosto muito de poder, não é, ser a contribuição na vida de um maior número de pessoas possível através das experiências que eu vivi, não é? Porque eu sempre fofoco aqui da minha vida para vocês e eu vou falando. E quando eu falo da minha vida, o que eu quero mostrar com isso? É que eu sou uma pessoa que sou igual a você. Né? Nós somos iguais, temos a mesma constituição física, química e bioquímica, biológica, não é? E somos constituídos de energia, de campos, de corpos, emocional, físico, enfim, tudo isso que você já sabe, espiritual. Então nós somos iguais. E eu, aí na minha caminhada, né, evolutiva, que estou ainda, claro, estamos sempre caminhando, porque estamos aqui na terceira dimensão, e estamos sempre caminhando aí rumo a uma evolução. Mas eu passei por algumas experiências que eu compartilho e eu quero dizer o quê? Somos iguais e eu consegui realmente consegui transcender vários aspectos da minha vida e situações que eu vivi e que não foram fáceis. Eu já passei por coisas que vocês nem imaginam. Quem já está no trabalho já conhece um pouco da minha história, mas eu vou contando, né, ali todas as escassez, as faltas de tudo, né, na questão familiar, ausência do pai, abandono do pai e tudo que vivi depois, né, na adolescência, depois na juventude, e tudo, e na questão, na fase adulta, todas as perdas, e enfim, eu cheguei num ponto zero da minha vida, onde eu perdi tudo e não tinha mais nada. Eu já cheguei à situação de ter
de amanhecer um dia sem ter o que comer, realmente. Mas eu falo isso honrando a minha história, não tenho mágoa disso, não, muito pelo contrário, porque foi tudo isso que trouxe as experiências e a vontade realmente de transcender. E por isso estou aqui, não é? Compartilhando aí com vocês. Então por isso que eu falo só, tá? Então eu uso como experiência a minha história, eu vou contando aqui aos poucos para vocês entenderem, para que você sinta que eu não sei assim onde é o lugar que você se colocou agora e onde você se encontra, quais são as suas dores e quais são as suas travas emocionais e os bloqueios que você mesmo coloca na sua vida. E não é mais ninguém, é você. E então, quando você percebe isso, que você co-criou e magnetizou tudo que está na tua vida hoje, tanto coisas ruins, né? Porque infelizmente o ser humano registra mais fortemente o que é negativo, o que é ruim. E se você co-criou isso na sua vida hoje, né? Está vivendo situações delicadas hoje, se você que co-criou isso daí, então você é muito poderoso, poderoso. Foi assim que caiu a minha ficha, né? Que eu pensei, nossa, eu sou boa de criar tudo isso que eu criei na minha vida hoje, porque foi tanta desgrameira, como diz a minha irmã, né? Bom, se eu sou boa de co-criar tudo isso e eu cheguei numa condição de ter nada, zero, né? Não ter R$ 1, não ter um prato de comida. Então, se eu sou boa nisso, eu sou boa para poder criar ao contrário, né? Recriar, ressignificar. E foi quando eu fui fazendo o meu caminho de volta e entendendo as situações e vivendo várias experiências e cheguei aqui para te falar isso para ajudar, né? Para colaborar. E dentro disso tudo, eu vi, estudei várias coisas, senti e vi também, né? Tive contato com alguns seres até, porque mesmo vivendo tudo isso, eu sempre fui uma pessoa que tive a minha espiritualidade, então isso sempre foi muito forte em mim. E aí eu fui trazendo as situações e fui juntando tudo isso e hoje nós chegamos aqui. E dentro de tudo isso, o que eu falo para vocês que das coisas mais incríveis que eu já vivi, que eu já vi, bom, foi as curas no campo morfogenético, né? E como a minha história, a história da minha mãe, a história da minha avó, da minha bisavó. Estou falando agora dessa linhagem feminina, porque é o foco da nossa reprogramação, e não significa dizer que seja mais importante, não é? Então a gente está trabalhando por fases, por etapas aqui. Mas como essas histórias reverberavam e ainda reverberam no meu campo hoje, não é? E como eu sou conectada a isso e a outras histórias também que eu sempre falo, que são os dogmas religiosos e tudo que a sociedade, a religião nos trouxe como verdade, não é? E nós compramos assim essa verdade, porque você cresce ali naquele seio familiar e você compra como verdade aquilo que as pessoas estão trazendo, que a mídia traz, que a religião traz, a sociedade, a escola e tudo isso. E também o seu campo morfogenético, que pede um alinhamento e um equilíbrio do sistema, que é o sistema familiar. E como isso realmente está vinculado, né? Sistema familiar está vinculado com toda a sua vida. Então, como as pessoas pedem ajuda e pedem atendimentos de mesa de estação radiônica, atendimentos de tantas coisas aí, Theta Healing, né? São tantas técnicas que existem hoje nessa linguagem mais quântica de tecnologia, que é uma linguagem que eu super gosto. A minha linguagem é essa, né? Uma linguagem tecnológica, quântica, mas uma linguagem simples, porque aqui o nosso objetivo é trazer um bate-papo simples para que as pessoas possam compreender. Então, dentro dessas tecnologias, eu vi como um trabalho feito diretamente na sua ancestralidade, através de você, como isso mexe e como vai alinhando, não é, o seu campo. E eu percebi que, na verdade, eu não percebi. Eu percebi porque eu comecei a estudar, né? Mas quem trouxe isso, essas informações, que foi o alemão Bert Hellinger, né? Que ele até faleceu dia 19 agora, de setembro. E como ele observou quando nós excluímos alguém da família, né? Que você exclui, entre aspas, né? Exclui ali, não considera mais. E como isso reverbera no campo e como o campo pede esse reequilíbrio de volta. Então, às vezes,
sei lá, tua mãe abortou sem querer ali, né? Ficou grávida, passou por uma situação e abortou o bebê. Mas ela gerou esse bebê. E esse bebê, se tua mãe gerou na barriga dela, ele é teu irmão. E às vezes as pessoas nem tocam mais no assunto, né? Esquecem, enfim. E a gente não se coloca na numeração, né? Por exemplo, eu sou a quarta irmã. Mas na verdade eu não sou a quarta. Porque aí eu descobri que minha mãe teve 2 abortos, então eu sou a sexta. 2 abortos antes de mim, eu sou a sexta. E como as pessoas, por exemplo, os pais, não é, que tem o filhinho fora do casamento ali, não é? E aí não fala nada, não reconhece, finge que não existe, não é? Aquele filho. E a energia do filho pede reconhecimento, sim, do pai, não é? E várias famílias passam por isso e fingem que não existe, não é? A mulher descobre que o marido pulou a cerca e teve um filho fora do casamento e ninguém toca no assunto, né? E não reconhece esse filho. E isso não tem como trazer para a pessoa uma vida tranquila e fluida nos relacionamentos financeiros, né, de profissão, tanto o filho que foi excluído como o pai e a família que excluiu. Bom, esses são alguns exemplos, né? E tem mãe também que exclui da vida do filho o pai. Muitas mães fazem isso e eu passei por isso, né, aqui na minha história com a minha mãe, porque o meu pai não foi um bom marido para ela, né, não foi um excelente pai, foi um pai negligente que deixou faltar muita coisa, né? Porque minha mãe teve 5 filhos com ele, mas ele já tinha outros filhos que ele tinha abandonado, porque veio embora do Nordeste para São Paulo e deixou as meninas ali. E desses filhos ali, 3 meninas ele deixou, né? E uma das 3, a do meio, é fruto de uma pulada de cerca dele. Então, quando ele foi embora, eu tinha 12 anos e foi uma situação muito complicada para minha mãe com 5 filhos ali naquela época, né? E isso foi há 30 anos atrás, ou mais, na verdade, quase 40. Então, minha mãe quis realmente excluir o nosso pai das nossas vidas, e ela falava bem mal dele, não queria que a gente nem citasse o nome dele, não podia falar de jeito nenhum, e nós crescemos, claro, né, com isso, com essa rejeição, e nos sentimos abandonados e rejeitados, e não podia falar o nome do pai, né, não podia falar, então isso foi uma história que para alcançar o local que hoje eu me encontro, dentro, né, do magnetismo, do trabalho que eu desenvolvo, das ferramentas que eu desenvolvo, do meu trabalho viajando pelos locais do Brasil ou fora do Brasil, trazendo a ferramenta, a mesa de estação radiônica e obtendo sucesso com esse trabalho. Para eu chegar nesse ponto, eu tive que transcender essa história, né? Então eu tive que encarar esse fato aí, encarar a minha mãe, porque para finalizar aqui esse áudio, eu vou dizer uma coisa para você, não é? O filho só ama o pai quando a mãe libera. Olha só, a força que tem a mãe na vida da pessoa, na tua vida. Sabia disso? A gente só ama o pai quando a mãe libera. E se a mãe não liberar você para amar o pai, aí você não vai. Você acaba ficando preso e presa, tá? Vai refletindo sobre isso, aí eu volto no próximo áudio para terminar esse assunto aqui, tá bom? Um beijo, encontro vocês no próximo áudio.